CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. Nesse mês em que lembramos o Dia Internacional da Mulher, vamos falar um pouco sobre a saúde delas. O nosso convidado é o ginecologista Michel Zelaquet, diretor do Centro de Mioma em São Paulo e no Rio de Janeiro. Doutor Michel, muito obrigado por atender ao convite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite e parabéns a todas as mulheres por esse dia. Doutor Michel, o que é exatamente o mioma? O mioma é um tumor benigno que acomete o útero das mulheres, principalmente na idade fértil, né, no período desde o início da menstruação, né, a primeira menstruação, até que ela entre na menopausa. O mais importante é lembrar que os miomas são tumores benignos, não são câncer, nem se transformam em câncer. Sim. Quais são os principais sintomas? Eles podem ser confundidos com outras doenças também, não é? Sim, o principal sintoma dos miomas é o sangramento menstrual excessivo. Porém, outros sintomas também podem ocorrer com os miomas, como, por exemplo, cólicas menstruais, o aumento do volume abdominal, o aumento da frequência urinária e também a infertilidade. Muitas mulheres também podem ter dificuldade para engravidar pelo fato de ter miomas. Por que o mioma tem influência na fertilidade, doutor? Na verdade, os miomas eles influenciam na fertilidade principalmente por distorcerem a anatomia do útero. Então, o útero fica com uma anatomia distorcida, dificultando muitas vezes a passagem do espermatozoide para que haja um encontro com óvulos, ou seja, dificultando realmente a concepção. E, havendo a concepção, muitas vezes os miomas também podem atrapalhar a implantação do embrião no útero por essa distorção anatômica. Qual a faixa etária de maior incidência? A faixa etária de maior incidência, como eu falei, realmente é na idade fértil. Mas dentro da idade fértil a gente observa que entre os 30 e os 40 anos é a faixa etária com maior incidência dos miomas. Tem componente hereditário? Sim, o componente hereditário é extremamente importante. A gente sabe que a causa do mioma é difícil estabelecer, a gente não sabe qual é a causa, mas dentre os fatores predisponentes, o mais importante é o fato de haver parentes próximos ou até mesmo distantes com mioma. Então, mãe com mioma, avó, tia, prima, isso daí aumenta a predisposição para que a mulher tenha mioma. Existe alguma forma de prevenção? Infelizmente não. A gente sabe que os miomas, eles são os tumores que surgem no útero, mas como a gente não sabe o motivo pelo qual eles aparecem, né, não tem um motivo claro, prevenir é muito difícil. No entanto, algumas medidas podem ser tomadas ao longo da vida da mulher que podem diminuir a incidência dos miomas. A gente sabe que gravidez diminui a incidência dos miomas, né? A gente sabe que uma alimentação saudável também diminui a incidência dos miomas. A gente sabe que a manutenção do peso também diminui a incidência dos miomas. Os miomas são mais comuns em mulheres sobrepeso e obesas, então a manutenção do peso é super importante. Então, essas medidas, essas mudanças do hábito de vida, praticar atividades físicas e alimentação, podem, pode até mesmo diminuir a incidência dos miomas. Estamos conversando com o ginecologista Michel Zelaquet, diretor do Centro de Mioma em São Paulo e no Rio de Janeiro. Doutor Michel, por que existe a relação entre obesidade e a incidência de mioma? Na verdade, o que acontece? Na obesidade, a gente sabe que existe um acúmulo de gordura periférica. E a gente sabe também que os hormônios, principalmente a testosterona, os androgênios, eles são a mulher também tem os androgênios, né? E os androgênios são metabolizados nessa gordura periférica, transformando-os em estrogênio. E a gente sabe que os hormônios, o hormônio de estrogênio e
também a progesterona são os hormônios que estimulam o crescimento dos miomas. Então, um hiperestrogenismo, uma quantidade de estrogênio elevada no sangue, pode facilitar o crescimento de pequenos miomas ou até mesmo o aparecimento dos miomas. Por isso que está relacionado à obesidade e a maior incidência dos miomas. Então teria também uma relação entre reposição hormonal e incidência de mioma, doutor? A reposição hormonal na menopausa não está relacionada. Ela pode piorar os sintomas de mulheres que já têm miomas. Né? Então a reposição hormonal na menopausa não vão fazer com que miomas apareçam. No entanto, mulheres que têm miomas, quando elas têm que fazer uma reposição hormonal especial, existem medicações que são específicas para mulheres com miomas, que vão fazer a reposição hormonal sem fazer com que os miomas que elas tenham cresçam. Então, é importante, quando for fazer a reposição hormonal, que se investigue se a mulher tem mioma ou não. Dr. Michel, o que é o ovário policístico? Existe relação entre essa situação e o surgimento do mioma? Na verdade, o ovário policístico é uma condição do ovário, não tem nada a ver com o aparecimento dos miomas. Né? Agora, a relação do que tem o ovário policístico com o mioma é que, em geral, essas mulheres têm alterações hormonais. E por elas terem alterações hormonais, elas também podem ter uma predisposição maior para o aparecimento dos miomas. Mas não existe uma relação direta. É uma relação aí que ainda está sendo estudada. Situações frequentes de estresse, muito comuns, especialmente nas grandes cidades, e com a mulher cada vez participando mais do mercado de trabalho e ocupando mais cargos de direção de empresas. Isso pode ter algum tipo de relação com a incidência do mioma ou não? Sim, aí a gente tem dois pontos, né? Com a vida moderna, as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde. No que elas deixam para engravidar cada vez mais tarde, isso aumenta a predisposição para ter mioma. Então, as mulheres estão deixando para engravidar a partir dos 30, 35 anos. Então, aumenta a predisposição dela. A gente sabe que a gravidez previne mioma. É a única coisa que existe estudada que previne mioma. Agora, e também, em relação ao estresse, o que acontece? A gente sabe que o estresse, menos o estresse do dia a dia, o estresse do trânsito, o estresse do trabalho, mas mais situações de estresse emocional, como, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, ou situações no próprio relacionamento, essas situações de estresse podem sim levar a uma imunodepressão. E essa imunodepressão não é só para o aparecimento de gripe, virose, infecções, mas também facilita o crescimento de tumores, sejam tumores benignos ou malignos. No caso dos miomas, os tumores benignos. Então, está relacionado, sim, situações de estresse com o crescimento dos miomas. É muito comum, por exemplo, a gente ter pacientes mulheres que já sabem que tem mioma há 10 anos e notam o crescimento dos miomas de uns 2 anos para cá. E quando a gente vai puxar pela história dessa mulher, a gente percebe que, coincidentemente, nesse período de 2 anos, por exemplo, ela passou por uma situação de estresse emocional extremamente importante na vida dela e que culminou com o crescimento dos miomas. Né? Então tem uma relação direta, assim, o estresse com o crescimento dos miomas. Mesmo porque, né, as mulheres enfrentam uma jornada maior que a nossa, né, doutor? Elas fazem jornada tripla muitas vezes. Dupla, né? Jornada no trabalho e jornada em casa. É, né? verdade. Sem dúvida nenhuma, isso ainda é uma realidade no Brasil. Doutor, tabagismo a gente sabe que faz mal para tudo, mas tem alguma relação ou não com a incidência de miomas? Não tem relação com a incidência do mioma. O tabagismo, felizmente, não aumenta a incidência dos miomas. Também não diminui, né? Então, não fumar, obviamente, não é recomendado, mas por outras razões, não por conta dos miomas. Diabetes e hipertensão teriam? Olha, a relação que tem é porque, em geral, mulheres diabéticas e hipertensas
estão acima do peso. E aí a gente sabe que mulheres acima do peso têm maior chance de ter miomas. Então pode estar relacionado sim, porque pela questão do peso, do excesso de peso, né? Mas não diretamente, né? A resistência à insulina, ou a própria hipertensão, ela não está relacionada diretamente ao crescimento e crescimento dos miomas. Então é importante quanto isso também, né, doutor, na alimentação, os cuidados em geral, que a mulher deve fazer os seus exames preventivos regularmente, né? Isso é fundamental, fundamental. Até porque a incidência dos miomas é bastante grande na população feminina fértil, né, no período fértil. Só para você ter uma ideia, estima-se que em torno de 30, estudos dizem algo em torno de 30%, ou até mesmo 80% das mulheres têm miomas. Sendo que dessas, somente 1/3 é que vai apresentar algum tipo de sintoma. E geralmente os sintomas, eles são progressivos, né? No início as mulheres aparecem com os miomas e aparecem sem sintoma algum. E o acompanhamento é extremamente importante para que no momento que ela tem algum sintoma, possa ser feito o melhor tratamento. E aí, com esse acompanhamento, pode ser identificado o momento certo de fazer o tratamento e muitas vezes a gente pode lançar mão de técnicas minimamente invasivas. São técnicas menos agressivas, não cirúrgicas ou até mesmo medicamentosas para o tratamento dos miomas, antes que eles causem problemas maiores. Sim, mas de qualquer maneira as técnicas avançaram muito e, em geral, a recuperação no pós-operatório tem sido num tempo, claro, dependente de cada caso, mas cada vez um tempo menor, né, doutor? Com certeza, Alves. Na verdade, a medicina também se adaptou à vida moderna, né? Então, a medicina em busca dessa necessidade crescente, não só de procedimentos minimamente invasivos, né, mas também de preservação do útero. Hoje as mulheres anseiam cada vez mais a preservação do útero por N motivos, né, principalmente pela questão da feminilidade. E, para isso, os procedimentos menos invasivos, eles são extremamente adequados. São procedimentos que a gente pode lançar mão, principalmente em casos iniciais. Daí a importância do acompanhamento. Nos casos mais graves, então, é necessária a retirada do útero, doutor? Atualmente, com as técnicas que a gente tem, né, desde a própria técnica cirúrgica, até mesmo passando pela embolização dos miomas, a gente consegue preservar o útero na grande maioria dos casos. Basta ter força de vontade, né? Basta o compromisso do médico com o paciente em preservar o útero. Então, identificando que aquele útero não tem nenhum outro problema que justifique a retirada, que o único problema são os miomas, né? Então, a gente investigando e optando pela melhor técnica, em mais de 90% dos casos, a gente consegue sim preservar o útero. Então, o mais importante é uma boa investigação, uma boa indicação de um bom tratamento correto. Doutor Michel, muito obrigado então pela gentileza da entrevista e pelos importantes esclarecimentos aos nossos ouvintes que nos acompanham agora em todo o país e também no exterior pelo site cbn.com.br. Muito obrigado, Alves. Obrigado pela oportunidade e mais uma vez parabéns a todas as mulheres. Ginecologista Michel Zelaquete, diretor do Centro de Mioma em São Paulo e no Rio de Janeiro. CBN